Bom dia. Bom dia. Agora! Gente, primeiro eu queria agradecer vocês pela presença, tá? Nosso evento do Dislex Bahia. Agradecer também os nossos apoiadores, né? A Clínica Equilíbrio, que está apoiando o nosso evento, e o Instituto ABCD também, que são dois apoiadores aí fortes de nossas ações, tá? Não só o nosso evento, mas nossas ações. Hoje nós teremos 3 palestras, né? A começar com uma abordagem mais de identificação de conceitos sobre os transtornos de aprendizagem. Tá? Vocês vão conhecer um pouquinho a parte mais teórica, mas também como identificar alguns sinais, algumas abordagens e também como superar, né? Exemplos na escola para os educadores. A gente sempre trabalha assim com dicas e teremos aqui a presença de duas profissionais maravilhosas. E, por último, a minha apresentação, né, falando um pouquinho sobre o Dislex Bahia e também sobre o papel de mãe nesse processo, tá? Como atuar, quais são as estratégias que a gente pode desenvolver, os pais, tá certo? Então, espero que vocês tenham uma boa palestra, uma boa manhã, ok? Vamos começar. Então, primeiro, eu gostaria de chamar Detian Machado. Detian, ela é mestre em educação e fonoaudióloga. Ela vai falar um pouquinho sobre a parte conceitual, a parte de abordagem fonoaudióloga para vocês. Joia? Obrigada. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, né, da Dislex Bahia por estar aqui, dar bom dia a todas e a todos, né? Temos aqui mulheres e homens também. Eu venho aqui então passar um pouco, né, sobre a informação conceitual, um pouquinho da informação teórica, mas tentando traçar com alguns exemplos para não ficar também tão maçante, né? Que quando a gente fala de conceituação, teoria, a gente tem que ter cuidado para não causar sono alheio. Então, vou passar falando primeiro de uma abordagem geral dos transtornos específicos de aprendizagem, e aí a gente vai focar um pouco na dislexia, tá? Que é o tema central. Pode passar. Certo. Mouse? Pronto, joia. Obrigada. Então, a primeira coisa que eu pontuo é que os transtornos específicos de aprendizagem é um transtorno do neurodesenvolvimento. São transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, vem já com a criança e tem uma importante carga genética. Por que eu escolhi essa frase, né, esse primeiro ponto para abrir a conversa com vocês? Recentemente, uma devolutiva para família, né, após uma avaliação multidisciplinar, um dos locais que trabalho, foi uma devolutiva muito emocionante por N razões, e um dos motivos foi a mãe perguntar: eu poderia fazer alguma coisa para meu filho não ser disléxico? Então, ela trazia uma fala com muita culpa, né? E com uma sensação de que ela fez alguma coisa e que se ela não tivesse feito, se ela de repente deixou de fazer algo. Então, a primeira coisa que a gente fala não tinha o que você fazer ou deixar de fazer, tá? Isso faz parte do funcionamento do arcabouço cerebral do seu filho. O que acontece é que, por serem transtornos específicos de aprendizagem, a gente percebe a partir da demanda acadêmica. Então, isso é um ponto importante.
Então, como a gente percebe os sinais mais tarde, fica a sensação de que, opa, foi alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer. Então, para os pais e mães daqui, a primeira coisa que eu digo é, se alguém está com algum sentimento de culpa, vamos começar a tirar agora, tá? Isso faz parte do arcabouço cerebral de cada indivíduo, né? Na verdade, todo mundo tem um arcabouço específico. E é isso que a gente vai falar também nessa parte de conceituação. Com os transtornos específicos de aprendizagem, não é diferente, tá? Tem a questão do histórico familiar. Então, é interessante que há 10, 20 anos atrás não se falava de dislexia ou de outro tipo de transtorno de aprendizagem. Então, tem sido cada vez mais comum quando a gente avalia as crianças, o pai ou a mãe diz assim, opa, eu acho que eu tenho isso também. E às vezes tem mesmo, mas por algum motivo, ou porque não se tratava, deu-se um jeito, né? Então acabou compensando de uma forma, escolhendo o trabalho que não exigia tanto a leitura e a escrita, no caso da dislexia, foi dando aos trancos e barrancos e achando que era desleixado, e achando que que tinha um problema comportamental. Então muitas vezes quando a gente atende, na verdade eu arrisco dizer, todas as vezes quando a gente atende as crianças, a gente está atendendo as famílias também. E em boa parte dos casos, um dos pais se identifica, né, com os traços, com os sinais, à medida que a gente vai explicando. É muito comum, nos casos de transtornos de aprendizagem, ter histórico de atrasos na fala, então a criança demorou de falar, ou atraso na organização da linguagem. Tá? É um sinal comum, embora ele não é um sinal específico, porque atrasos de fala e atrasos de linguagem ocorrem em vários quadros. Inclusive em casos específicos de atraso de fala. Aquela criança que demorou de falar por algum motivo, mas não tem nenhuma, como a gente chama, nenhuma comorbidade, né? Nenhuma outra característica de transtorno do neurodesenvolvimento. Os sinais aparecem na infância, como eu pontuei há pouco, porém, nos casos mais leves, acaba manifestando-se tardiamente, a partir do momento em que aumenta a demanda acadêmica. Então, enquanto tem casos em que a dislexia só vai aparecer mesmo, às vezes até no ensino fundamental, porque conseguiu ler, às vezes demorou um pouco, mas não chegou a ser tão discrepante da sala, dos outros colegas, né? Então foi passando, até que quando chega o aumento de demanda, que precisa dar conta de textos longos e em um menor tempo, aí começam a vir as queixas, né? Então, tem essa questão também. Apesar dos sinais aparecerem na infância, dependendo do caso, eu vou ver a queixa mais tardiamente, a depender do aumento da demanda acadêmica, certo? Deixa eu ver, foi? Aqui. Então, um dado importante é que as dificuldades acadêmicas encontradas nas pessoas com transtornos de aprendizagem, seja na leitura, na escrita ou na matemática, são incompatíveis ou com a idade cronológica ou incompatível com a idade escolar, né? E tem uma característica de persistência. Então, não são dificuldades transitórias que qualquer criança pode vir a ter. Mas quando elas persistem, continuam sendo incompatíveis, sabe? Como se fosse a criança que ela está até conseguindo avançar, mas quando ela avança, ela já está no ano seguinte e aí não consegue acompanhar a turma por um tempo. Então, isso é uma característica comum dos transtornos de aprendizagem. E uma coisa importante, tem uma discrepância entre desenvolvimento intelectual e dificuldade acadêmica. Por que eu digo que isso é importante? Para a maioria das pessoas que têm transtornos de aprendizagem, a sensação que elas têm é que elas, eu vou usar o termo que elas dizem, poxa, eu sou burra, não consigo aprender nada. Então a primeira coisa que eu digo é, burro você não é não, é o que o psicólogo disse aqui. Pode ser qualquer outra coisa, menos burro. Burrice não te pertence, tira isso da cabeça, tá? Mas tem essa sensação por conta da dificuldade de aprendizagem. Então, uma coisa que eu falei uma vez para o paciente que ele sorriu, é que eu falei assim, olha, se há uma desconfiança de que você é disléxico, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu já sei que você é inteligente. Aí ele olhou assim, como assim? Não entendi nada.
Ele tinha 10 anos na época. Eu falei, bom, a gente só pode dizer que a pessoa é disléxica quando ela tem inteligência normal ou superior. Se a pessoa tem alguma dificuldade, eu expliquei ele até assim, alguma doença que faz, né, ter uma dificuldade na aprendizagem geral, uma dificuldade de inteligência, então as dificuldades de aprendizagem são justificadas pela inteligência reduzida. Se tem uma desconfiança de que você é disléxica, é porque sua inteligência é média ou acima. Aí a mãe falou assim, gente, ninguém nunca disse isso para ele. Mas é verdade. O transtorno, a gente só usa esse termo, transtorno específico de aprendizagem, justamente porque a pessoa tem a inteligência toda perfeita para aprender e não consegue aprender no ritmo. Tá? Ela aprende, não vamos dizer que ela não aprende, mas é no ritmo diferenciado e que fica sempre correndo contra o tempo, né? Essa é uma marca importante. Outra coisa que eu coloquei essa frase também é que tem novos estudos que mostram para a gente ter um cuidado maior, aí cuidado para quem faz a avaliação, porque acabava tendo muitos casos que não foram identificados, porque quando fazia a testagem, estava lá desempenho médio, média inferior, mas o médio inferior é média ainda. Só que quando via a inteligência da pessoa, a pessoa tinha inteligência superior. Inteligência superior, na leitura, né, nos testes de mensuração, tem que dar média superior, superior também. Então, inteligência superior e leitura média inferior, isso aí já é uma discrepância. Provavelmente vão ser pessoas que vão conseguir compensar de alguma forma, mas elas vão sentir a dificuldade. Até porque elas percebem, poxa, eu aprendo rápido tais coisas, mas na matéria de português e redação eu sou mais ou menos, eu tenho que me esforçar um pouco mais. Então, essa discrepância é importante também. Um outro dado é que até então, acho que há uns 3 anos atrás, a gente usava o termo, né, para usar o termo transtorno de aprendizagem, o chamado QI tinha que dar pelo menos médio. Hoje, se o QI der limítrofe, que é o QI um pouco rebaixado, mas ainda não é deficiência intelectual. Se tiver discrepância com a parte do desempenho, a gente pode sim levantar a hipótese de transtorno de aprendizagem. Então, repare que a avaliação diagnóstica sempre pensa numa comparação. Por isso que é uma avaliação e a intervenção também multidisciplinar, né? Eu não tenho como avaliar, por exemplo, a minha parte fonoaudiológica sem saber, tá, e como é que está a mensuração de inteligência dele? Por mais que a gente saiba que a mensuração de inteligência não é completa, tá? Só a gente vê parte relacionada com português e matemática, a gente sabe que inteligência é muito mais do que isso. Mas é o que se tem, né, no momento de medida. Pode passar. E as dificuldades acadêmicas não podem ser explicadas por deficiência sensorial não corrigida. Então, se eu tenho um paciente que tem perda auditiva, ou mesmo teve surdez congênita, não foi protetizado, não fez implante, ou até fez, mas está em processo ainda de intervenção, eu vou esperar, inclusive, que ele tenha dificuldade de ler e escrever mesmo. O tempo dele vai ser diferente. Então, não posso dizer a priori que isso é um transtorno específico de aprendizagem. Eu tenho que esperar um tempo de intervenção maior e se ainda se insistir, persistir as queixas, né, aí eu posso começar a pensar junto com a equipe. Não podem ser explicadas por deficiência intelectual, então, por isso que eu fiz a minha fala para o meu paciente, né, um dos meus pacientes, e também não podem ser explicadas por adversidade psicossocial. Infelizmente, a gente sabe que vive assim numa realidade que nem todos têm a facilidade, né, os meios para poder aprender. Tanto a nível social mesmo, na parte econômica, mas também nível psicoafetivo. Não se enganem, problemas emocionais, né, que a criança pode estar inserida prejudica muito a parte da aprendizagem. Então eu preciso tirar, né, tem casos que a gente precisa resolver a parte emocional primeiro, para depois sim ver se realmente faz parte do transtorno de aprendizagem ou se foi muitas vezes até um mecanismo de defesa da criança, né? É importante colocar essas coisas também. Não podem também ser explicadas por falta de proficiência na língua, ou seja,
Eu não posso dizer que uma criança é disléxica quando na verdade ela é de outro país e está aqui no Brasil há pouco tempo, até veio aqui, mas em idade mais tardia e não aprendeu totalmente o idioma. E também não podem ser explicadas por instrução educacional inadequada. Esse último ponto que a gente vê no guia, né, dos transtornos no DSM-5, que tem transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos de aprendizagem são um deles. Esse último ponto está cada vez mais desuso, porque ainda que as escolas, né, elas ainda precisam de ajuda, mas se tem guias minimamente para poder elas seguirem, né? Então, dificilmente vai acontecer o último ponto, tá? Pode passar. É um diagnóstico multidisciplinar. Porque nessa primeira parte que eu estou falando com vocês, eu já falei de inteligência, já falei de aprendizagem, leitura, escrita, fono, consciência fonológica. Eu não vou dar conta de tudo, Deus me livre. A gente até encontra alguns profissionais que querem fazer tudo sozinho. Boa sorte! Eu não sou Mulher Maravilha não, assumo isso. Fico, pelo contrário, recruto meus colegas, gente, vamos lá, quem me ajuda? Porque a gente tem que avaliar o máximo, assim, o indivíduo globalmente o máximo possível. Se tem assim um diagnóstico que para você conseguir dar, você tem que olhar o indivíduo por completo, são os transtornos específicos de aprendizagem, para saber se é realmente uma coisa centrada nessa parte, né, de leitura, escrita ou matemática. Então é algo que se deve ter muito cuidado, e por isso mesmo diagnóstico multi, que a gente sabe, nem sempre é possível. Então, a gente trabalha também com o que tem. Então, eu sou fonoaudióloga, às vezes o paciente vem para mim, eu indico outros profissionais, não pode ir naquele momento, tudo bem. A gente faz intervenção com o que tem situações em que eu digo, agora eu vou sair de campo, eu quero que você vá para outra profissional agora. E aí a gente vai intervindo, o diagnóstico vai vir mais tardiamente? Provavelmente. Mas, de todo modo, a gente está trabalhando com o que tem, já trabalhando a criança, né? Que é um outro ponto importante. E aí vem um outro complicador com relação aos transtornos específicos de aprendizagem, que é o seguinte: nós temos habilidades que são mais fáceis de percebermos se tem alguma alteração ou não, porque são mais dependentes da maturação mesmo, maturação cerebral, e pouco dependentes do ambiente. Como andar, por exemplo, depende muito da maturação. Depende do ambiente? Também. Se a criança não estiver bem nutrida, ela provavelmente vai ter um desenvolvimento motor tardio. Mas a porção de maturação cerebral é muito importante, né? O início da fala também é pela maturação cerebral. É tanto que a gente vê a maioria dos bebês balbuciando mais ou menos na mesma época, com 6, 8, 9 meses, até os bebês surdos. Depois eles regridem, né, que na verdade aí é um sinal de alerta de que tem uma outra coisa. Bebês autistas também, eles passam por esse balbucio mais ou menos na mesma época. O desenvolvimento depois é que muda, porque são habilidades mais dependentes de maturação cerebral. Porém, quando nós falamos de habilidades acadêmicas, eu preciso da maturação cerebral, mas ainda assim eu não vou aprender a ler sozinho, eu não vou aprender a escrever sozinho, eu não vou aprender a fazer conta sozinha, né? Então eu preciso ser ensinado ou ensinada para essas partes acadêmicas. Então eu dependo do ambiente, certo? Pode passar. Qual é a questão dos transtornos de aprendizagem? Então, eu dependo do ambiente, mas a pessoa que tem um transtorno específico de aprendizagem de qualquer ordem, ele tem um padrão diferente de aquisição de aprendizagem da média da população. Então, quando a gente fala aqui padrão normal, está se referindo ao que ocorre com a maioria, certo? Então, aí é que começa a haver um choque, né? A professora, eu vou usar o gênero feminino, que é o que a gente costuma ver, né, nas séries iniciais. Então, a professora começa a ensinar da forma didática que ela aprende, que a maioria, né, vai conseguir pegar essa informação, e aí de repente tem uma criança ou duas que não pega. Tem uma criança ou duas que já apresenta dificuldade em noção de conta, em noção de quantidade, ou que apresenta dificuldade na apreensão do alfabeto.
sendo que as outras crianças aprenderam, né? Então, o transtorno específico de aprendizagem, ele altera essa parte da velocidade de aprendizagem e também altera a forma que aprende. Aí é que vem também a sensibilidade da família, da escola, dos profissionais que trabalham com essas crianças, para poder ver assim, como é que eu vou atingir essa criança? Porque ainda tem isso. Mesmo sabendo já o diagnóstico, cada criança é uma. Então, eu tenho que, à medida que eu vou intervindo, ver qual a melhor forma de aprendizagem, certo? E a partir daí, a gente vai acessando a criança vai acessando o conhecimento e aí vai aumentando também, melhorando a autoestima, né? Vai deixando de se achar incapaz. Daí, é uma pergunta que a gente coloca, né? Será que isso é um transtorno mesmo do neurodesenvolvimento, ou seja, algo que veio com ela? Ou é uma dificuldade? É um transtorno de aprendizagem ou é uma dificuldade de aprendizagem? Quem vai nos dizer é a intervenção. Como essa criança responde? As crianças que estão passando por dificuldades de aprendizagem, e aí eu vou abrir um parênteses, crianças e adolescentes também. Eu tenho observado que meninas, e depois eu fui pesquisar, eu vi que tem estudos não conclusivos, mas falando sobre isso. Meninas em torno de 12, 13 anos que estão passando por mudanças hormonais, elas passam por podem passar por um período de dificuldade de aprendizagem. E eu já recebi 3 meninas assim. E que depois de um tempo de intervenção, organizou. Poxa, Betinha, você é uma fono-retada? Eu não. É porque foi alguma desregulação que teve, hormonal possivelmente, e que isso me fez acender a tenia. Eu pesquisei e tem estudos sobre isso. Então, às vezes é uma mudança interna, mas transitória e acaba afetando a parte da aprendizagem também. A gente tem que estar atento. Mas a intervenção nos dá resposta, porque enquanto quando você tem quadros de dificuldades de aprendizagem, você dá o caminho, você organiza o caminho para a criança, para o adolescente, e ela consegue superar as dificuldades iniciais, ela se organiza, num espaço de mais ou menos 6 meses a 1 ano. A criança ou adolescente com transtorno de aprendizagem, ela vai melhorar, mas ainda tem dificuldades que ficam persistindo e acabam elucidando de que é um provável transtorno de aprendizagem. Repare que em ambas situações, tanto quem passou por dificuldades de aprendizagem, por algum motivo, ou por transtornos de aprendizagem, precisa de monitoramento. Então, porque quem já teve alguma mudança hormonal, por exemplo, pode ter mais lá na frente por algum outro motivo, Então, são pessoas que têm que estar sendo monitoradas, para qualquer sinal de alerta voltar a fazer a intervenção, não permitir que a pessoa passe por sofrimento, que é o que a gente sabe quando as crianças não têm a chance de ter, não digo nem o diagnóstico, é a avaliação e a intervenção mesmo, quanto antes, então acabam passando por um processo de sofrimento. As crianças e as famílias dessas crianças, Então, a gente acaba acompanhando de perto, certo? Pode passar. E aí eu vou colocar aqui o conceito teórico dos transtornos específicos de aprendizagem geral, primeiramente, de leitura, escrita e matemática. E depois a gente centra um pouquinho na dislexia. Então, o que o DSM-5 traz pra gente é que o transtorno de aprendizagem com prejuízo predominante na leitura. A pessoa vai ter uma leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e com esforço. E às vezes ocorrem as duas situações, qual a diferença? Só falta um pouquinho. É que no caso da leitura imprecisa, eu estou falando de leitura com erros. E aí pode ser erros tanto erros fonológicos, que tem um apoio auditivo, então troca P e B, T e D, F e V, quanto erros de fechamento visual. Troco o A com o E. A com E é parecido? Manualmente não, mas repare no teclado do computador. É praticamente a mesma letra, só que em posição diferente. E é uma confusão que eu vejo ocorrer bastante e que tem essa dificuldade no fechamento visual.
Ou às vezes a criança até lê correto, mas assim, para ela ler correto, ela precisa praticamente silabar. Ela lê, ela até decodifica, né, que é o que a gente fala, esse processo de transformar os grafemas, que são as letras, nos fonemas, que são sons. Então ela até consegue fazer essa conversão, mas diante de muito esforço, muito tempo. Aí eu pergunto a vocês, ela tá lendo, mas ela usou tanto esforço, será que no final ela vai conseguir entender o que leu? Dificilmente. E aí, eu não posso dizer necessariamente que ela tem uma dificuldade de compreensão. É que ela demorou tanto para decodificar que ela entrou no que a gente chama de sobrecarga cognitiva. Usei toda a minha energia para poder decodificar. Compreender agora, já guardar informação já é outro processo, não dou conta não, né? Então, é uma questão também que a gente escuta, não, ele lê direitinho, ele só não sabe interpretar, ele não entende. Não entende por quê? Muitas vezes é porque usa muito esforço mesmo nessa parte da decodificação. Pode passar. E por conta disso, né, o próprio DSM-5 aponta que tem dificuldade para compreender o sentido do que é lido. Então, às vezes a criança decodifica, mas não consegue ver. Se eu pedir para contar a história, ela não vai contar a história, pode não contar a história na ordem correta. Então, não vai respeitar a sequência dos fatos, que quem compreende uma história normalmente reconta em sequência, certo? Ou não consegue ver as relações, principalmente a relação de causa e consequência presente na narrativa, né? Não compreendeu o texto, ou até compreende o que está direto, que está dito explícito, mas inferência, que aí eu vou depender de uma dedução, eu posso não conseguir, tá? São falhas que a gente pode encontrar, quem tem prejuízo na leitura. Já na escrita, tem dificuldade na ortografia ou então dificuldade para a expressão escrita. Qual a diferença? A primeira eu estou falando na escrita propriamente ortográfica, regras, que aí podem ter novamente apoio auditivo, pode ser troca surdo-sonora. Então eu sei que a palavra é vaca, mas eu escrevo faca. Ou pode ser regras, é uma dificuldade de aprender regras ortográficas, tá? 2R, o som R do R, R, no meio eu escrevo com 2 R's. Aí a criança fica persistindo e demora de aprender essas regras e outras. Abrindo parênteses, né, o DSM-5, repare que ele considera a parte de prejuízo da escrita como neurodesenvolvimento o que tem nessa parte de ortografia ou de organização. Então, até eu sei responder bem um ditado, mas quando eu vou escrever um texto, uma redação, quando eu vou ler, não disse nada com nada. Não faz parte dentro desse quadro um transtorno também que eu, por exemplo, tenho, que é o transtorno da disgrafia, que já é um transtorno de parte mais motora, né? Então o DSM-5 não coloca a disgrafia como essa parte do neurodesenvolvimento, porque aí a dificuldade não está na expressão da escrita, de ortografia ou de organização de ideias, está na dificuldade espacial mesmo. Então, eu sempre bati meu joelho, direita e esquerda não é muito comigo, meu quarto é mais ou menos organizado, porque eu me obrigo a organizar, né? Depois da vida adulta a gente começa a se obrigar a fazer algumas coisas, mas tem uma questão que é de desorganização mesmo, cognitiva, mas com relação ao motor, e por isso a disgrafia não entra. Antes, disgrafia e desortografia era um conceito que era colocado muito junto, né? Então hoje a gente faz esse tipo de separação. Pode passar. E o prejuízo na matemática são dificuldades para dominar, seja o senso numérico, olhar e ver se tem muita coisa ou pouca, né? Deduzir quantas cadeiras tem mais ou menos aqui nesse espaço, né? Quantos objetos agrupados eu tenho, mais ou menos, né? Dedução numérica. Dificuldade de entender números e as suas relações, né? Maior, menor. Prejuízo no cálculo mental, isso é um prejuízo que é muito comum em quem tem prejuízo na matemática. A gente não vai adentrar sobre o transtorno específico de matemática hoje, mas é quase consenso assim, de que quem tem a chamada descalculia, ela pode até conseguir fazer conta por escrito. Muitas vezes faz a operação matemática bem,
Mas quando é para fazer aqui, mentalmente, precisa de algum apoio concreto, né? Precisa contar nos dedos, precisa de objetos para poder auxiliar. Pode passar. E dificuldade em raciocinar matematicamente, né? Em abstrair, em aplicar conceitos, seja conceitos de números, seja conceitos de geometria espacial, por exemplo. Então, tem esses prejuízos, né, quantitativos. Pode passar. E aí, focando agora na dislexia, a dislexia ela é um termo que ela está relacionada ao prejuízo na leitura, mas é um termo mais específico, tá? Que indica falhas no reconhecimento preciso ou fluente de palavras, nós já falamos sobre isso. Um prejuízo na decodificação, então eu ver a palavra e conseguir reconhecê-la, conseguir pronunciar, e que acaba implicando também nas dificuldades de ortografia, né? Quem lê de um jeito ineficiente vai escrever de um jeito ineficiente também. Não tem como a gente separar. São habilidades diferentes, porém nem tanto. Elas andam de mãos dadas. Então, quando eu desenvolvo uma área, eu acabo desenvolvendo outra. Se eu tenho prejuízo em uma área, eu também tenho prejuízo na outra, né? Na língua portuguesa especificamente, a nossa língua portuguesa ela é considerada como tendo uma leitura transparente e tendo uma escrita opaca. Vocês já ouviram falar desse termo? Quando eu digo que a leitura é transparente, eu estou dizendo que é mais fácil eu ver na nossa língua uma palavra, então eu vejo escrito vaca. Eu consigo dizer como é que ela se pronuncia, tá? Então eu consigo fazer mais facilmente a relação da letra com o som. Já o contrário, eu escuto a palavra cachoeira. Caramba, como é que eu escrevo cachoeira? Pode ser com C, com K, com CH, com X. A escrita não é tão transparente com a leitura, né? Uma palavra pode ter várias opções de escrita que a gente vai afunilando com a aprendizagem de regras ortográficas. Quando a gente faz intervenção com os pacientes, eles aprenderem a ler mais eficientemente primeiro, e a escrita ainda fica um pouco desorganizada, porque é uma característica da nossa língua mesmo. A leitura ela é mais fácil de ser aprendida do que a escrita, né? A escrita no português acaba dando várias possibilidades, tá? Isso torna a aprendizagem da escrita por si só mais difícil. E aí, como a gente está falando em transtornos de neurodesenvolvimento, intervenção, não tem como a gente não falar de cérebro, né? Mas esse cérebro que nos comanda, que está me fazendo aqui falar, enquanto caminho um pouquinho, organizar, né, conectar as diferentes ações que a gente faz tão automaticamente que não pensa nisso. Mas que a pessoa disléxica ela é obrigada a pensar, né? Ela acaba trazendo para o consciente como é que eu leio, como é que eu escrevo, coisas que a gente faz, apesar de ter sido aprendido. Então é importante colocar isso, né? Que foi automatizado, a gente aprendeu, mas depois acaba entrando na área automática. E quem tem o transtorno específico de aprendizagem nunca entra totalmente no automático, né? Acaba já criando estratégias. Então, quando nós vemos a parte cerebral de uma pessoa que não tem dislexia, a gente pode resumidamente dizer que durante a leitura nós ativamos uma parte anterior, tá? Então, isso aqui é o cérebro lado esquerdo. Então, na minha posição dessa forma. Então, eu tenho o lado anterior relacionado com a área de Broca. Aí já é a região que a gente chama de frontal inferior, né? Lado esquerdo. Está relacionado com a análise da palavra e associado à articulação. Não sei se aqui tem gente que tem essa mania, eu já vi alguém lendo, ela até nem está falando, mas ela está lendo assim. Já perceberam? Ou às vezes tem disléxicos que fazem isso. Não é à toa não, é porque realmente a gente fazer o tateado no verbal acaba auxiliando no processamento da palavra. Então não é mania, é algo que essas crianças aprendem, na maioria das vezes, até rapidinho. Opa! É até inconsciente. Se você perguntar, elas não vão saber dizer, mas a gente vai ver elas lendo e fazendo o tateado. É uma forma de analisar a palavra mais facilmente, tá? E a gente já vai ver por quê. E tem essa diferença. Então, reparem que aqui no cérebro de uma pessoa não disléxica, eu tenho 3 áreas ativadas na leitura.
a parte da área de Broca, mais frontal. Onde está vermelhinho é a parte que faz análise da codificação fonêmica, que é tímpano, a parte de baixo, parietal. É uma área que está associada também com uma região chamada córtex auditivo primário, que acaba auxiliando e muito na decodificação fonêmica. Então a gente vai ver também que tem relação entre dislexia e falha nessa parte de discriminação auditiva também. E a parte posterior de amarelinho é a parte da análise visual, certo? Olha o que acontece no cérebro de uma pessoa disléxica. O que é que vocês estão vendo aqui? Além de ter duas áreas que não foram ativadas, tem uma que está super ativada, né? Que é justamente a área frontal. Então, o que acontece? Eu acabo tendo uma ineficiência na parte do reconhecimento visual da codificação fonêmica, e acaba sobrando a parte de análise da área de Broca. Eu consigo fazer análise, principalmente com intervenção eu vou conseguir fazer, mas é algo que vai demandar mais tempo, né? E mais sobrecarga cognitiva. Pode passar. Então, isso é o que se chama de sistema de leitura posterior ineficiente, tá? Não fui eu que inventei essa frase, não. Foi Sally Schwartz, da Universidade de Yale, em uma pesquisa em 2011, que ela conseguiu ver, através de exames de neuroimagem, essa subativação dos caminhos da parte posterior, que são responsáveis pelas rotas de leitura fonológica e lexical, vamos falar já já, e por isso acaba gerando uma dificuldade em transformar grafemas em fonemas, pode passar, e ao mesmo tempo uma superativação da parte anterior, que é a parte da área de Broca e a parte frontal. Aqui eu faço um adendo. A parte frontal ela é responsável também pelo gerenciamento, né? Funções executivas, então capacidade de se organizar. As pessoas disléxicas, existem pessoas disléxicas que sempre foram muito bem autogeridas, sabe? Tem as funções executivas desenvolvidas. Essas pessoas, elas provavelmente não vão chegar ao meu consultório. Ou que já ocorreu, chegou já na fase adulta. Já fez faculdade, mas tinha uma queixa assim, poxa, eu nunca consigo ler um livro assim por completo, demoro para ler o livro, ou demoro para ler as coisas, mas já estava empregado, já estava casado, era uma questão pessoal que ele queria resolver, mas que não estava atrapalhando a vida social dele. E numa avaliação múltipla, porque ele passou por neuro, ele teve a oportunidade, né, de passar por neuro, por psicólogo, neuropsicólogo e por fono, acabou fechando o diagnóstico de dislexia leve, que ele recebeu aos 30 anos de idade. Mas sempre foi muito bem executivo, então acabou compensando, né? Tem esses quadros também, pode passar. Então a gente vê, reparem que na imagem ali estava o lado esquerdo, que é o lado da linguagem da maioria da população. Então a gente vê uma subativação do hemisfério esquerdo e como forma de compensar uma superativação, não só daquela parte frontal que eu mostrei para vocês, mas uma superativação do hemisfério direito também. Há relatos de diminuição de fibras da substância branca. Substância branca, explicando rapidamente, na verdade, é uma substância relacionada com linguagem e que conecta diferentes áreas do cérebro, tá? Então, para a gente exercer a linguagem de uma maneira efetiva, a substância branca tem um papel importante de conexão. E há indícios de que na dislexia essa substância existe, mas ela é mais fraquinha. Tem menos fibras, né, do que o que deveria, certo? O que é que a gente vê? Como essa parte de neuroimagem está em estudo, então tem, né, no caso, importantes indícios, mas a avaliação, o diagnóstico ainda é clínico, ainda é com anamnese e com avaliação. Eu fiz aqui esse esqueminha para mostrar a vocês que quando a gente faz a avaliação, e aí pensando, né, a parte fonoaudiológica, mas a psicopedagógica também passa por isso, a gente tenta avaliar esses diferentes pontos que estão conectados para poder formar uma leitura proeficiente, tá? Então, eu observo a discriminação auditiva quando se tem queixa de
de aprendizagem, uma coisa que a gente pergunta, né? Fez o teste de orelhinha? Deu normal? Já fez a audiometria? Vê se a criança está escutando mesmo. Vai que ela tem uma perda mínima, que nem pode ser chamada ainda de perda auditiva, mas que já gera alteração na discriminação, né? Então a gente investiga isso. Memória operacional, que é a capacidade não só de reter informação, mas de manipular essas informações. Essas duas habilidades é que vão fazer eu desenvolver a consciência fonológica, que é associar o som com os grafemas, tá? E é a consciência fonológica bem desenvolvida que vai fazer eu desenvolver a rota responsável pela decodificação, a rota de leitura fonológica, que é a rota predominante de quem está aprendendo a ler. Aí também a gente faz avaliação de habilidades visoespaciais, memória visual, porque isso vai afetar a rota de leitura lexical, que é a rota predominante utilizada pelos leitores mais competentes, os leitores com mais experiência. Aquela rota assim, eu bato o olho na palavra e já sei o que é. Eu não preciso ficar decodificando. A gente deixa para decodificar em uma palavra que nunca viu ou língua estrangeira, né? Então eu brinco dizendo assim, quer ter um pouquinho a sensação de quando você aprender a ler, vai fazer uma língua estrangeira. Você vai passar de novo pelo processo de decodificação, embora os estudos mostram que as áreas ativadas não são exatamente as mesmas, tá? Mas assim, a sensação, né, de decodificar uma palavra nova, a gente vai ter. E a junção das rotas de leitura que fazem uma leitura eficiente. Pode passar. O que acontece? Se eu tenho falha em uma dessas habilidades que eu mostrei para vocês para a leitura, eu vou gerar sobrecarga cognitiva. E aí aquela criança vai ficar cansada. E a gente vai dizer, nossa, que criança preguiçosa, que não aguenta nada. Coitado, você não sabe o tanto de esforço que ele fez. Seja para manipular informação, seja para decodificar a palavra. Então esse cansaço não é à toa, não. Quando eles dizem, cansei. E tem uns que são tão tímidos que nem dizem. A gente olha pela cara mesmo. Aí eu falo assim, cansou, não foi, querido? Aí balança com a cabeça timidamente, né? É cansaço mesmo, sobrecarga cognitiva. Pode passar. Então, na anamnese, a gente vê, que a gente costuma ver já conversando com a criança e com a família. Relatos de atraso na fala, relatos de atraso de linguagem, antecedente para transtornos de aprendizagem, que no momento não é que necessariamente o pai e a mãe vai dizer assim, não, teve um disléxico na família. Ainda não é algo comum porque esses diagnósticos são mais novos, né? Então tem 10, 20 anos atrás não se falava. Mas eu vi relatos como, teve uma pessoa da família que não chegou a concluir o estudo, não deu para o estudo, sabe? Falas assim. Então, é um histórico familiar, né? Só não teve o nome. Queixas sociais podem estar presentes, claro, porque essa criança vai se sentir frustrada, então ela pode começar a brigar mais com o colega, ser mais intolerante. E queixas atencionais. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Pode passar? Eu vou mostrar depois um outro slide que confunde muito transtorno específico de aprendizagem com desatenção, ainda mais que isso pode ser uma comorbidade, pode estar juntos, mas tem algumas dicas que a gente usa para poder separar uma coisa da outra. E aí a avaliação fonoaudiológica, né, que é um eixo da avaliação. Então eu vou falar assim do que eu faço enquanto fono, né, para ajudar os outros profissionais. Prova de nomeação automática rápida. Com isso eu estou querendo ver a fluência, a velocidade dessa criança, como é que ela decodifica. Prova de consciência fonológica, como é que ela está discriminando os sons e como é que ela está manipulando essas informações. Faço provas, né, de leitura oral, leitura silenciosa, escrita sob ditado. E a depender da idade, da 9, 10 anos, a gente já pode analisar a redação. Antes disso, a gente pode até fazer qualitativamente, mas não tem muito parâmetro de comparação, tá? Então eu deixo a redação para os maiorzinhos. Importante quando a gente faz avaliação de leitura, ver como é que essa criança lê diferentes níveis de palavra, tá? E na língua portuguesa, a gente fala em palavras regulares, irregulares e pseudopalavras, que são as palavras inventadas. Por que eu preciso ter isso em mente na avaliação? Para eu ver onde é que está a deficiência maior, se está na rota de leitura fonológica, que é a rota de decodificação, ou se está na rota de leitura lexical, que é a rota que usa mais a memória visual. Pode passar.
Então, crianças que têm um predomínio, né, da rota fonológica, ela tem um comportamento de que está início do processo de leitura, decodificando. Então, ela vai ter uma tendência a ter maior facilidade em palavras com relação direta do grafema e fonema, que é o que permite a decodificação sem necessariamente eu ter uma regra muito forte de ortografia. Né? Então, vejo letra, o V no português só tem um jeito de falar. Né? Então, vaca, palavras regulares, elas vão ter mais facilidades e palavras inventadas também. Porque o que acontece? Para a palavra inventada ser lida corretamente, a estrutura utilizada nela são estruturas que priorizam a decodificação. Então, a falha dela vai ser nas palavras irregulares, e que eu preciso ter o conhecimento de regra ortográfica e um maior repertório de memória visual. É onde essas crianças vão falhar. Por outro lado, as crianças que têm um predomínio da rota lexical, né, então mais visuais, elas são mais eficazes justamente na memorização e por isso mesmo elas têm mais facilidade em palavras que são de alta frequência para ela. Palavras que elas viram mais vão conseguir ler mais facilmente. E aí, só concluído esse trechinho, de acordo com Salles e Parente, né, elas viram em um estudo crianças que apresentam maior desempenho nas palavras regulares e pseudopalavras é porque elas acabam tendo o desempenho predominante na rota fonológica. Pode passar. E aqui são só para vocês terem uma visão mais concreta, né, para quem ainda não teve do que é palavra regular, pseudopalavras, né, são palavras inventadas. Então, aqui na terceira coluna, TAP, LOB, CUSB, repare que respeita uma questão relacionada à decodificação. Na primeira coluna, são palavras regulares, então, elas não são exceção de alguma regra ortográfica ou regra de leitura. A do meio são as mais complexas para quem está começando a ler, porque elas são irregulares. Táxi eu poderia ler taxe. Quem disse que tem que ser necessariamente táxi? A regra da língua portuguesa, ou melhor, a ausência de regra nessa palavra, né? Então, isso acaba deixando mais dependente da memória visual. E aí vem as tais comorbidades. Porque tem casos, e não são poucos, em que a gente vê assim, nossa, tem dificuldade, né, de leitura, mas eu acho a criança desatenta. Normalmente, desatenção, esse termo é usado para justificar um monte de coisa. E aí acaba que deixa todo mundo confuso. A criança, a família, quem avalia. Então, aí vem a pergunta, né? É uma comorbidade ou faz parte de um único quadro? E aí, tem uma questão. Mostra o... Pode dar um clique. Deixa eu ver se... Aí, pronto. Ah, pode voltar um pouquinho? Acho que não apareceu. Se não apareceu, eu falo, não tem nada não. Pode voltar então no slide. Não apareceu, não ficou a fichinha, mas tem uma questão que é o seguinte. A gente tem que observar quando apresenta esses quadros de desatenção. Aí também é comum a gente ouvir coisas do tipo: quando ele está atento, quando ele faz uma coisa que ele quer, ele é desatento. Mas se pegar o celular, nossa, consegue ficar horas. Isso não vale como parâmetro, porque o nível de motivação para o celular da geração de hoje em dia, inclusive, é enorme. A pessoa, mesmo com TDAH severo, provavelmente vai conseguir. Mas a questão é, essa desatenção está relacionada a quadros de obrigação geral ou só diante de dificuldade acadêmica? Por que eu digo isso? Em um dos locais que eu trabalho, né, então eu tenho uma chance de fazer avaliação multidisciplinar, chega crianças em que tem essa questão, né, essa queixa relacionada à atenção, e aí depois os psicólogos falam para mim, dizem assim: Odete, apesar da queixa, no CPT, que é um teste que é chato, um teste que foi desenvolvido para ser insuportável, 14 minutos tentando apertar ali um negócio, ele foi bem, não apareceu nenhum índice de desatenção. Desconfie. Provavelmente essa desatenção está sendo relacionada à dificuldade acadêmica. E aí a gente não fala como comorbidade, mas sim que está fazendo parte do quadro dos transtornos de aprendizagem. E a outra questão também que vem sendo estudada é comorbidade com relação ao transtorno de processamento auditivo central.
Lembra que no início, quando eu mostrei o cérebro, eu falei algo de decodificação fonêmica e córtex auditivo primário. Aí pronto, o que acontece? Como assim os estudos estão apontando também para essa parte do TPAC, então muitas vezes a pessoa faz o exame, poxa, o exame dá alterado, então é mais uma coisa que ele tem. É mais uma coisa ou faz parte de um único quadro? Depende do resultado, tá? Se o resultado do transtorno do processamento auditivo central for o que a gente chama de resolução temporal, que está relacionado com prejuízo na decodificação fonêmica, não são duas coisas que ele tem. Na verdade, o exame de processamento auditivo central está mostrando uma característica que faz parte da dislexia, uma falha na decodificação fonêmica. Então, isso eu gosto de colocar porque para também não ficar... Tem casos, sim, de crianças, e não são incomuns, de crianças que têm mais de um transtorno do neurodesenvolvimento, mas muitas vezes são exames que estão apontando para a mesma coisa. Então o quadro é único, mas a sensação que pode dar para os pais e para a criança é: nossa, eu tenho várias coisas então. Uma vez eu vi a seguinte frase de um paciente, que depois dessa frase eu passei a ter mais cuidado. O paciente nos ensina bastante com algumas tamancadas que a gente dá profissionalmente. Então, e uma das vezes, né, quando eu fui entregar justamente o exame, eu falei para a mãe específico e para o paciente que já era adolescente, tinha 16 anos. Aí ele falou a seguinte frase que me matou na hora. Quer dizer que eu não tenho um problema só, eu tenho dois, né? Sendo que no caso dele, a falha que apresentou estava justamente colocando no quadro de dislexia somente. Não era uma habilidade de entendimento no ruído, outras coisas que não tem relação com decodificação fonêmica, entende? Então passei a ter muito mais cuidado com isso também, com a devolutiva. Muitas vezes são queixas diferentes que estão apontando para o mesmo quadro, né? Então a gente tem que ter cuidado para passar, para ver se é uma comorbidade mesmo ou não. E aí a gente vê características comumente encontradas na avaliação, né? Como alterações no tempo de nomeação, porque são crianças que têm normalmente alterações no tempo de leitura mesmo, né? De processamento. Dificuldades fonológicas como rima e formas de manipular esses sons. Então transposição fonêmica. Você escuta a palavra sala, agora pensa ela mentalmente e fala de trás para frente para mim. Não vale escrever visualmente na mesa, é aqui, ó, na cabeça. Como é que você faz? E aí tem gente aqui tentando e de repente, ai meu Deus, não consegui, será que eu tenho dislexia? Calma, não é a falha uma coisa que faz o quadro não. Boca, troca sílabas de posição, forma o quê? Acabou, cabo. Então, são esses tipos de brincadeiras que a gente faz na avaliação para ver também se, além de discriminar, consegue manipular. Pode passar. Nível de leitura aquém do esperado, né, para a escolaridade. E escrita com trocas não só ortográficas, mas se tiver principalmente trocas fonológicas, surdo sonoro, PB, TID, o feio V, aí que a gente acende a anteninha mesmo, né, de uma provável dislexia. Fluência verbal rebaixada. Fluência verbal é a capacidade que eu tenho de evocar palavras em um determinado tempo. Isso pode ocorrer pela questão da alteração, de fazer parte de uma alteração de linguagem, mas também de ser, assim, por essa criança ler pouco, ou a leitura dela, na verdade, ser muito sobrecarregada, ela acaba adquirindo pouco vocabulário, né? Então, tem uma questão de aquisição do vocabulário e, quando eu falo influência verbal, eu estou dizendo em uso de funções executivas. Eu tenho que usar uma estratégia para poder evocar as palavras, né? Qual a estratégia que eu faço? Crianças que têm estratégia, algumas até verbalizam, quando eu falo assim, 1 minuto, palavras com F. Aí umas fazem assim, fá, fé, fi, fofu, fá, faca, fé, fé. Tá usando estratégia, né? Mas tem crianças disléxicas que não têm essa parte de funções executivas bem desenvolvidas. Então acabam tendo prejuízo no controle inibitório, né? Prejuízo, que é a capacidade de inibir processos automáticos, que é importante para a leitura escrita. Eu preciso do controle inibitório para escrever o B da forma correta e não de repente espelhar e transformar em um D. Prejuízo na atenção sustentada, porque é muita sobrecarga, então eu acabo tendo atenção naquela atividade que me gera tanto esforço por pouco tempo. E prejuízo nas relações interpessoais e intrapessoal mesmo. Interpessoal pode ser
comum ter problemas com a escola, mas o mais comum é o problema intrapessoal. É a criança se achar, mais uma vez, o termo que elas dizem, a criança que ela se acha assim, poxa, eu não consigo aprender, eu não sou inteligente. E a primeira coisa que a gente faz na avaliação é justamente desmistificar essa parte. Então, eu finalizo aqui, né, com uma reflexão, porque também se tem muita preocupação com o diagnóstico, por ter várias nuances, é um diagnóstico que dificilmente é dado em pouco tempo, né? Então, ainda que o diagnóstico final normalmente é demorado, meses ou até anos, a intervenção deve ser feita nos primeiros sinais. Para quê? Para a gente utilizar o que a gente chama de janela cognitiva. Quanto mais cedo a gente conseguir identificar, mais eu vou conseguir aproveitar as potencialidades dessas crianças, porque eu estou usando o termo, né, o transtorno específico de aprendizagem, mas isso é só uma característica dela. Se ela fizer, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica que tenta tirar, eu brinco dizendo assim, a avaliação neuropsicológica é uma foto de como está o cérebro da criança no momento, né, porque é mutável, graças a Deus, senão não existia terapeuta. Então, na avaliação vai aparecer potencialidades também. Aliás, de todo mundo, viu? Todos nós temos potencialidades e fragilidades. E quando a gente conhece as nossas potencialidades e as nossas fragilidades, que a gente não gosta de conhecer, dói. Mas a partir do momento que a gente conhece também, a gente consegue tirar proveito, assim, compensar o que tem de ruim. Isso eu estou falando pensando em experiências minhas enquanto desgráfica. A gente consegue, me segurar para não chorar aqui, a gente consegue compensar o que temos de dificuldade e usar as potencialidades com maior esforço. E a gente tenta passar isso para as nossas crianças e para as famílias, né? Não tem ninguém perfeito não, graças a Deus. Então se chegar alguém, eu brinco com meus pacientes, se chegar um coleguinha com o nariz em pé, pode, se preocupe não, ele tem alguma coisa de defeito também, viu? É o que faz a gente mais bonito. Né? Somos uma constelação, cada um com suas particularidades, certo? Aqui é o meu contato, meu e-mail e agradeço a atenção de todos vocês, tá? Muito obrigada.